Olá, espero que estejam todos bem. Gostaria de compartilhar uma nova reflexão com vocês. Na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 21, leio na versão A Mensagem, Paulo declara: Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. E na sequência afirma que essa transição só foi possível por meio de Jesus. Ele diz: A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu a capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com ele, de fato fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Paulo, antes do seu encontro com Jesus, era um homem muito dedicado à sua tradição religiosa, que confiava na justiça que procede da lei. Mas depois da sua experiência de fé, ele rejeita a sua justiça farisaica para alcançar aquela que procede de Deus e se baseia na fé. Como declara em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Como Paulo, também precisamos fazer essa mudança de homem da lei para o homem de Deus, né? Para ser um homem de Deus, se é que ainda não a fizemos. E essa transição que nos liberta da velha religiosidade para viver a verdadeira e nova espiritualidade em Cristo, né? Nem sempre é fácil e imediata, pois temos dificuldade de nos desapegar de algumas crenças, de deixar algumas práticas, alguns costumes e ritos religiosos de outrora. Certamente Paulo e todos os outros santos também enfrentaram essas resistências internas. E para superá-las precisamos olhar para Cristo. A sua vida nos mostra como fazer essa transição e é Ele quem nos dá a capacidade de viver assim. Jesus, durante a sua vida e ministério, ele nos mostrou como devemos viver essa nova espiritualidade e como agradar a Deus. Contudo, ele foi duramente afrontado e perseguido pelos líderes religiosos da sua época, por não aderir à tradição dos anciões. Como aparece nos evangelhos, Jesus ele foi questionado várias vezes, porque ele e os seus discípulos não seguiam essas regras, por não lavarem as mãos antes de comer como um ritual de purificação, por não guardarem o sábado, não jejuarem, etc. Veja, não é porque determinado grupo religioso está se destacando e crescendo que está ensinando o que é certo. A religião dos fariseus parecia estar funcionando bem, mas para eles. Eles eram respeitados e admirados pelo povo, mas será que estavam agradando a Deus? Certamente não. Eles estimavam mais as suas tradições e doutrinas inventadas por eles que os mandamentos claros e simples de Deus. Jesus mesmo não os seguia e reprovava a religiosidade hipócrita deles, como os exortou em Mateus capítulo 15, versículos 6 e 9, dizendo: Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus nos propõe um novo caminho de espiritualidade, que é diferente da velha religiosidade. Ele nos chama para seguir em uma vida de devoção a Deus e de amor ao próximo. Contudo, receio que ainda hoje, determinadas coisas que certos líderes ou grupos cristãos nos ensinam e nos impelem a fazer são mais condizentes com a velha religiosidade, a velha religião dos escribas e fariseus, do homem da lei, que com a mensagem do evangelho, do homem de Deus. Não quero conspurcar eles, mas precisamos vigiar para não retrocedermos à velha religião de guardar regras,
de tradições inventadas por homens. Afinal, como nos alertou Paulo, voltar para a velha religião significa perder a vida de comunhão com Deus, ou ainda como afirma os Gálatas, cair da graça. Lutero ainda nos exorta para o perigo da idolatria que se esconde atrás dessas invenções humanas. Ele diz: dissemos muitas vezes, e dizemos de novo, que outros deuses não são somente um ídolo externo, mas muito mais uma opinião ou consciência errônea que se inventa sobre o Deus verdadeiro. Pois como é consciência, assim também é Deus. Portanto, se creres que Deus é adorado com esses ou aqueles sacrifícios, nesse ou naquele lugar, e isso sem uma palavra de Deus, já perdeste o verdadeiro Deus. E a noção deste sacrifício que mantém sobre o nome de Deus é teu Deus. Se creres que Deus é adorado mediante capuz ou tonsura, pobreza, obediência, jejum, alimento e bebida, já que aqui não tens uma palavra de Deus, então o capuz e a tonsura, ou essa noção sobre capuz e tonsura, são teu Deus. Por isso, assim como tens internamente a noção de capuz em lugar de Deus, assim procedes para fora e eriges, vestes, honras, adoras e valorizas o capuz como um ídolo externo, segundo a imagem da noção interna. A vida de Cristo não se baseia em regras e tradições religiosas, né? Mas em ser uma nova pessoa que vive em comunhão com Deus e que faz o bem. Uma pessoa má praticará o mal, né? Independentemente de seguir ou não regras religiosas. Mas aquela que é salva por Cristo tem a sua natureza transformada. Ela é perdoada, ela é justificada e santificada. Ela não mente não porque existe uma lei que diz que ela não pode enganar, mas porque não é mais da sua natureza pecar. Jesus não nos propõe uma mudança de religião, uma nova religião, mas uma mudança de vida interna que se reflete nas nossas ações externas. Ele nos chama para seguir em uma vida de fé e amor a Deus e amor ao próximo. Quem segue uma tradição, segue a tradição. Quem segue uma lei ou a lei, segue a lei. Mas nós não somos chamados para seguir leis e tradições, mas uma pessoa, Jesus. E é por meio dele, né, que podemos desistir de ser um homem da lei para nos tornarmos um homem de Deus e não voltar mais atrás. Que Deus te abençoe com graça e paz em nome de Jesus. Amém.